Ok, pessoal. Bom, então depois que nós já conhecemos o que é amostragem, já temos noção do que significa amostragem, um conceito extremamente importante que vai nos acompanhar durante todo o curso é o conceito de variável aleatória. Porque nós podemos ver que em todos os casos de amostragem que nós falamos, nós temos um fator probabilístico envolvido. Na amostragem aleatória, na estratificada ou na sistemática, você tem a aleatoriedade ali envolvida e você tem esse fator probabilístico, essa chance de alguém ser selecionado. Então, selecionar um item aleatório de um conjunto envolve a probabilidade do item ser escolhido. E aí, o resultado de um experimento de probabilidade geralmente é uma contagem ou medida. E aí, quando isso ocorre, esse resultado é chamado de variável aleatória. Por exemplo, se eu tenho 50 alunos em uma população e eu quero selecionar um aleatoriamente, eu posso, usando a amostragem aleatória, eu dou um número de 1 a 50 para cada aluno, distribuo esses números entre os alunos e aí eu sorteio um número aleatoriamente. Então eu posso sortear o número 30, se eu repetir o sorteio eu posso sortear o número 20, se eu repetir eu posso sortear o número 15 e por aí vai. Então o valor do número que é sorteado é uma variável, é o que a gente chama de variável aleatória, certo? Então uma variável aleatória x, ela representa esse valor numérico associado a cada resultado de um experimento de probabilidade. Então a palavra aleatória indica que x vai ser determinada pelo acaso. E aí a medida de uma amostra escolhida ao acaso de uma população é uma variável aleatória, seus valores variam de uma amostra para outra. Cada vez que eu repito o experimento, eu tenho novos valores. Se eu repito mais uma vez, eu tenho novos valores que podem eventualmente ser os mesmos, inclusive, porque há a chance deles se repetirem. Então veja um exemplo prático. Digamos que eu estou estudando um sistema de comunicação por voz e esse sistema tem 48 linhas externas, dentro de um determinado setor de uma empresa, por exemplo. Então tem 48 linhas. Se eu observar em um determinado instante, eu posso ter entre 0 e 48 linhas ocupadas, ao mesmo tempo. Se eu tenho 48 linhas, eu posso, sei lá, daqui a 10 minutos eu olho quantas linhas estão ocupadas. Eu posso ter 0, eu posso ter uma, posso ter 2, 3, até 48. Pode estar todos ocupados ou nenhuma. Então, é uma probabilidade. Tem uma chance envolvida aí com isso. Então, o número de linhas, nesse caso, nesse experimento, é a variável aleatória. Quais são os valores que essa variável aleatória pode assumir? 0, 1, 2, 3, qualquer valor inteiro entre 1 e 48. Então, o valor, a quantidade de linhas que estão ocupadas em um determinado instante é uma variável aleatória. Veja um outro exemplo que é clássico, quando se estuda estatística e probabilidade. Seja o valor x um dado não viciado. Se você joga um dado que não está viciado, você tem uma probabilidade ali do valor que vai dar naquele dado. E quais são os valores possíveis que podem sair desse experimento? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Certo? E aí, se o dado não está viciado, você tem a mesma probabilidade para qualquer um desses eventos. Qual a probabilidade do dado dar 3? É a mesma probabilidade dele dar 5 ou 6, se ele não está viciado. Certo? Então todos têm a mesma probabilidade. Todos os eventos, todos os valores que a variável x pode assumir, têm a mesma probabilidade. Veja um outro exemplo. Sejam as idades das pessoas de uma família com 20 integrantes. Então eu estudei uma família que tem 20 integrantes e eu coletei as idades de todos eles. Então uma pessoa tem 12, outra 15, 25, 19, por aí vai. Então qual é a média populacional desse conjunto? A média populacional é a média das idades de todas as pessoas. Então, a gente já sabe como calcula a média da estatística descritiva. Você soma todas as idades, divide pelo número de observações, o número de idades. Então, eu tenho aí a soma 634, dividido por 20, que é o número de integrantes, eu tenho uma média de 31. Essa é a média de idade dessa população. Então, se eu repetir esse experimento, eu fiz esse experimento hoje pela manhã. Se eu fizer esse experimento hoje à tarde, antes que mude o dia, pode ser que alguém faça aniversário no fim do dia, no próximo dia, então, se eu fizer esse experimento no mesmo dia, eu vou ter exatamente a mesma média de idade. Não tenho incerteza sobre isso, sobre esse estudo, sobre esse fenômeno. Porque quando você analisa uma população, você não tem certeza sobre as observações que você fez. Você só precisa resumir, sumarizar ou melhor organizar esses dados. No entanto, eu não tenho condições de coletar os dados sobre
todos os integrantes da família. Então, eu só vou fazer esse estudo com 5 pessoas. Então, digamos que eu selecionei aleatoriamente 5 pessoas, né, utilizando a amostragem aleatória, e selecionei 5 pessoas dessa população. E aí, as pessoas que eu selecionei tinham as seguintes idades: 15, 31, 63, 69 e 37 anos. Qual será a média amostral das idades dessa amostra? Certo? Então vejam até que quando eu represento a média populacional, eu uso a letra grega mi. Eu estou falando de população. Quando eu estou falando de média amostral, eu uso a representação x barra. Então a média amostral x barra vai ser a soma dessas 5 idades dividido por 5, que foi o número de observações que eu fiz. Então a média aqui deu 43. Vejam, como eu estou fazendo esse experimento com a amostra, se eu repetir o experimento, devido à probabilidade do sorteio, eu posso ter um novo resultado. Então, se eu repetir o experimento, selecionei mais 5 pessoas aleatoriamente, olha o que aconteceu. Selecionei as pessoas que têm idade 12, 15, 5, 2 e 25. A média amostral, nesse caso, vai ser 59 dividido por 5, que deu 11,8. Então, vejam como variou bastante aqui, né, de um experimento para o outro. Isso acontece por quê? Porque nesse caso, no caso da média amostral, há uma incerteza em relação, né, ao fenômeno que eu estou estudando. Então, nesse caso, essa média amostral aqui, ela também se torna uma variável aleatória, porque cada vez que eu repito o experimento, eu posso ter um novo valor. Se eu tenho um novo valor, essa variável é uma variável aleatória, certo? Dependendo de como eu sorteio os integrantes, né? Dependendo do resultado do sorteio, na verdade, eu posso ter um valor diferente. Se eu tenho um valor diferente, então essa variável é chamada de variável aleatória. E aí, pessoal, é importante falar que existem 2 tipos de variáveis aleatórias. As variáveis aleatórias discretas e as variáveis aleatórias contínuas. Uma variável aleatória discreta é aquela que tem um número finito ou contável de possíveis resultados a serem listados. Por exemplo, idades de pessoas. Então, geralmente é um número inteiro e você pode, né, contar, e esse número é finito, né? Por exemplo, eu tenho as idades 1, 2, 5, 11, 20, 19, enfim, essa é a ideia. Então, uma variável aleatória discreta, ela é representada, né, com um valor que é finito e contável de possibilidades, de possíveis resultados. Por exemplo, os valores que um dado, né, nas faces de um dado que você vai jogar, quais são os valores que pode assumir? É um número finito e contável de possibilidades, certo? Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso é uma variável aleatória discreta. Uma variável aleatória contínua é aquela que tem um número incontável de possíveis resultados. E aí você não consegue, né, por exemplo, enumerá-los. E aí você pode representar como um intervalo numa reta numérica. Você pode fazer uma analogia, por exemplo, entre variáveis aleatórias discretas e contínuas com os números. Por exemplo, os números naturais são contáveis, né? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, vai até o infinito isso aí. Você consegue enumerá-los, os possíveis resultados. Quando a variável aleatória é contínua, você consegue representar por intervalo. Então, por exemplo, você pode pensar nos números reais para representar esse tipo de variável. Por exemplo, eu estou fazendo pesagem de algum objeto. E aí cada objeto pode ter um valor diferente de peso. Então, se eu estou utilizando uma balança de precisão, por exemplo, o valor ali é um valor real, né? O peso daquele objeto pode assumir. Então, essa é uma variável aleatória que a gente chama de contínua, porque a gente não consegue enumerar os possíveis valores que aquela variável pode assumir, certo? Então, é importante você saber diferenciar esses tipos de variáveis, porque a gente utiliza técnicas diferentes para fazer análise de variáveis aleatórias discretas e variáveis aleatórias contínuas. A gente vai ver isso ao longo desse curso, certo? E hoje nós já vamos falar sobre algumas distribuições de probabilidade para variáveis aleatórias discretas, que são aquelas que são contáveis, que são enumeráveis, ok? Então é importantíssimo você saber diferenciar uma variável discreta de uma variável contínua. E aí você pode sempre fazer esse paralelo, né? Uma variável discreta, geralmente, ela é descrita por um número inteiro. Uma variável aleatória contínua, geralmente, é descrita por um valor real.